Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados já retomou os debates sobre a regulamentação da vaquejada. A prática foi reconhecida como patrimônio cultural nacional pouco depois de ter sido considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na avaliação dos ministros, a vaquejada promovia maus tratos dos animais. Agora, uma comissão especial tenta chegar a um ponto comum entre os defensores da prática e os dos animais. Os parlamentares vão analisar duas propostas que alteram a Constituição. A primeira classifica os rodeios, as vaquejadas e suas expressões artístico-culturais como patrimônio cultural imaterial brasileiro. A outra determina que práticas esportivas que utilizam animais não são cruéis. Essas práticas devem ser manifestações culturais previstas na Constituição e registradas como integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Isso deverá ser garantido pela edição de uma lei específica que garanta o bem-estar dos animais. E para conversar sobre toda essa questão e sobre essa nova tentativa de acordo, o Câmara Debate da Rádio da TV Câmara reuniu novamente os deputados João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, e Ricardo Izar, do PP de São Paulo. Deputados, vamos chegar a um ponto em comum? Deputado Ricardo Izar. Eu acho que é difícil, na verdade, a gente caminhar para um ponto em comum, porque é o que você falou, existem várias propostas, existem várias PECs, né, João, que a gente está analisando. Eu não faço nem parte da comissão. A comissão já começa, a comissão desproporcional em matéria de opiniões lá. Eu acho que não tem ninguém que é contrário à vaquejada na comissão, né? Então, eu mesmo não consegui participar dessa comissão. Mas as propostas são diferentes. Uma, ela coloca como patrimônio cultural a vaquejada, que é aqui que foi aberta a comissão para analisar essa proposta, essa PEC. Essa daí, na minha opinião, é uma proposta que, se andar para frente ou não, tanto faz, porque na decisão do Supremo Tribunal Federal, ele diz que o artigo 225 se sobrepõe ao artigo 215. O artigo 215 é o que trata da questão cultural, e o 225 é a questão do meio ambiente. Então, essa PEC em si não me preocupa muito, porque ela não vai alterar a decisão do Supremo da inconstitucionalidade da vaquejada. Assim como a lei não alterou. Como também acredito que a lei não afete em nada a decisão do Supremo. Agora, a que me preocupa mais é a PEC que veio do Senado, em que ela diz que práticas esportivas e culturais que usam animais não serão consideradas maus tratos. Mas se for assim, então a briga de galo pode ser patrimônio cultural e não é maus tratos aos animais, independente da questão da vaquejada, que na minha opinião é maus tratos. Mas, então essa PEC é a mais perigosa para a gente que luta mais pela proteção animal. E é isso que a gente vai tentar discutir na comissão, apesar de não ser membro, eu tenho frequentado sempre lá, né? Então o pessoal tem dado a palavra, eu só preciso ver se vão ouvir nossa palavra lá dentro. Deputado João Fernando Coutinho, o senhor que é autor de uma das propostas, como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que é possível um ponto aí em comum? Não, eu vejo que um consenso absoluto é difícil encontrarmos, é isso, deputado Izar. Mas acredito que a ampla maioria da casa, tanto é que o próprio deputado Izar já acabou de falar, que poucos deputados ele consegue encontrar que são contra a vaquejada. A comissão especial, para analisar inicialmente a PEC 270, que foi renomeada a 304 e apensada a PEC 50 do Senado, que inclusive já foi aprovada em 2 turnos pelo plenário do Senado Federal, significa que essa composição da comissão foi feita de maneira democrática e de forma proporcional aos tamanhos das bancadas. Então, os líderes partidários foram eles que escolheram os membros da comissão especial. Eu acredito que existe um sentimento, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, que no ano passado, ainda no final de novembro, deu liminares para a realização de eventos de vaquejada no estado do Piauí, no estado do Ceará, inclusive o estado do Ceará, que foi o originário dessa ação no Supremo, que reconheceu inconstitucional a lei do estado do Ceará. Tanto é que o próprio Supremo
liberou a realização de vários eventos. É importante que se diga e que se compreenda que a nova vaquejada, ela tem uma série de medidas para proteger o bem-estar animal. Desde um juiz do bem-estar animal até os protetores de caudas, as proibições de açoite nos animais, nos cavalos, nos bois, a qualidade das pistas, das arenas, com uma quantidade excessiva de areia que amorteça a eventual queda dos bovinos. Isso significa que a vaquejada em si não é uma atividade que visa machucar o animal. Ao contrário, é uma atividade que remonta à nossa história do povo nordestino, do povo brasileiro, desde do início do século passado, há mais de 100 anos que essa prática vem acontecendo, que ela nasceu nas fazendas de gado do sertão nordestino. Tem toda uma indústria de artesãos, de músicos, de cantores, de tratadores, de criadores de animais que a cada dia vem investindo pesado no melhoramento genético das raças, tanto dos animais bovinos como principalmente dos equinos. Os cavalos cada dia são mais fortes, mais hábeis, e isso demonstra que nós precisamos manter essa tradição, essa cultura. Deputado Ricardo Zissar, uma das propostas prevê que haja uma legislação específica que garanta que os animais não recebam maus tratos. No caso dos rodeios, por exemplo, existiam aparelhos que torturavam os animais de forma a torná-los mais bravos, que é proibido, eu não sei se é usado, mas isso foi proibido, essa prática. O senhor acha que é possível construir uma legislação que defenda os animais, permitindo a prática? Eu acho difícil. Acho que o que a gente pode minimizar numa legislação é minimizar os maus tratos, mas eles não vão deixar de existir. Eu acho que o boi não pede para entrar na arena, ele é obrigado. Então ele já sofre as pressões desde a pressão psicológica, quando ele já está acuado ali antes de ir para a arena. Aquilo já é uma pressão, já é um maus tratos psicológico. Ele também tem sistema nervoso, como a gente. Então o maus trato vai existir de qualquer jeito. Quando a gente fala em regulamentar, está se falando em diminuir esses maus tratos, usando a cauda artificial, tirando o sedem, né? Sedem que chama, que usava no rodeio. Então, são essas coisas que você minimiza os maus tratos, mas não acaba com os maus tratos. E o certo, para qualquer país evoluído, é você acabar definitivamente com os maus tratos. Eu concordo que a vaquejada hoje, ela tem uma movimentação econômica muito grande, tem famílias que dependem disso, mas você pode fazer alterações que não vai prejudicar a economia local. Você pode, em vez da vaquejada, fazer uma exposição de animais, você pode fazer shows de duplas nordestinas, duplas sertanejas e assim por diante, porque muita gente vai lá pela festa, não vai para ver o animal sofrendo. A gente já fez testes, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma cidade chamada Tietê, que eu combinei com o prefeito, ele fez o rodeio sem animal. Então fez o touro mecânico, mas investiu mais em shows. O público foi até maior, porque o pessoal foi ver a dupla sertaneja. Eu não acredito que a população tenha na sua mentalidade ainda de que vai lá para ver a crueldade. Ele não vai para ver a crueldade, ele vai para ver o espetáculo. E o espetáculo tem que ser artístico, tem que ser humano, não animal. O senhor acredita que é possível, deputado, se tirar os animais? O senhor falou de artistas, de músicos. Olha, pois não. Dentro da comissão, inclusive, por sugestão nossa, nós estamos sugerindo que façamos visitas técnicas às provas de vaquejada no Nordeste. Esse mês teremos vaquejadas em Bezerros, teremos vaquejadas em Lagarto, no estado do Sergipe, teremos vaquejada em Campina Grande e teremos eventos que terão shows musicais, como o de Campina Grande, e eventos que não terão shows musicais e nem por isso deixam de acontecer, ao contrário, trazem uma grande participação do público que está ali interessado em assistir o espetáculo da vaquejada. Por isso, meu caro Ricardo, eu faço um apelo que você se disponha 1 dia, 2 dias na sua agenda, eu sei dos seus compromissos no estado de São Paulo, para você conhecer de perto a vaquejada e poder ter um melhor balizamento,
já que as informações que você tem sobre a prática da vaquejada são por ouvir dizer, por matérias, por notícias que lhe chegam. É fundamental que a gente vá in loco observar, fiscalizar e ver o andamento de uma prova. Dessa maneira você terá um melhor conceito se há ou não maus tratos aos animais, porque por enquanto fica só na tese, vamos na prática acompanhar de perto. Bom, e a gente vai ouvir a resposta do deputado Ricardo Izar no segundo bloco. Por enquanto a gente faz intervalo. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a constitucionalização da vaquejada com os deputados Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco. No último bloco, o deputado João Fernando Coutinho convidou o deputado Ricardo Izar para ver uma vaquejada, porque ele acredita que o senhor não conhece a realidade dos fatos. Primeiro, o senhor vai ver e o senhor conhece ou não, deputado? Não, conheço. Eu fui presidente da CPI dos maus tratos aos animais e um dos temas focados na CPI foi vaquejadas e rodeios, né? Eu já estive em provas de rodeio, já conheci em loco. De vaquejada nunca tive em loco mesmo, mas já vi vídeos, já vi cenas e vi principalmente pareceres técnicos de conselhos veterinários, onde, é claro, para pessoas que até entendem mais do que eu de maus tratos aos animais, são os veterinários. E todos os pareceres que a gente tem, exceto aqueles que são de veterinários contratados pelas associações ligadas à vaquejada, não é verdade, todos os pareceres são contrários à prática da vaquejada, inclusive do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Vamos fazer uma pesquisa junto a todos os conselhos regionais de medicina veterinária que o deputado Izar não vai encontrar essa unanimidade no próprio segmento dos médicos veterinários. Até porque muitos profissionais, inclusive o professor Hélio Manso, que esteve conosco no Senado Federal debatendo sobre a vaquejada e deve vir em breve aqui à Câmara dos Deputados, na nossa comissão, também vai apresentar, ele já apresentou no Senado e vai apresentar aqui na Câmara, um estudo científico feito, demonstrando inclusive as enzimas K, que são medidas antes e depois do animal correr. Que são enzimas do estresse. Exatamente, do estresse, do esforço físico, e demonstra, segundo o estudo da Universidade Rural Federal de Pernambuco, a pesquisa feita pelo professor Hélio Manso, que não tem variações alarmantes nos níveis de estresse, nos níveis de até porque... A questão que a gente está parecendo, que parece que se coloca, é que existe uma grande indústria econômica, não no mau sentido, mas uma indústria que gera empregos, que dinamiza a economia, num momento até que a nossa economia realmente não está no seu melhor momento, e a questão da defesa dos animais. Né, de defesa do bem-estar psicológico e físico dos animais. É essa questão que está colocada. Isso pode andar junto. Isso pode andar junto. Essa questão, eu acredito que você tocou no ponto crucial da questão. Quando eu me envolvi nessa questão da vaquejada, eu não esperava que o lado contrário seria tão forte e tão grande dentro do Congresso Nacional. E hoje fica evidente que não é só porque tem alguns deputados como o João que gosta da vaquejada. É porque também existe um interesse financeiro por trás disso muito grande. Não que eu esteja falando dos parlamentares, mas do mercado, da economia que gera dentro da vaquejada. E ali a gente está mexendo com o interesse de muita gente. Então, a questão é exatamente essa. É a questão financeira contra o direito dos animais. Eu vejo claramente essa divisão. Eu discordo, Izar. Eu acho. Não, pode, João, completa. Não, eu acho até que existe sim um interesse financeiro e econômico, mas sobretudo o interesse social, o interesse daquelas famílias que dependem diretamente da vaquejada, mas o que está em jogo é uma tradição, é uma cultura, é um hábito do povo nordestino e sertanejo. E como o Brasil e Brasília e São Paulo cresceram muito, e Brasília foi criada praticamente com a mão de obra de trabalhadores nordestinos, a mesma forma São Paulo cresceu e hoje tem um grande universo de descendentes do Nordeste no seu estado e no sul do país. Então, o Nordeste, de algum modo,
ele se espalhou pelo país, por isso que muitos deputados que têm raízes no Nordeste e até aqueles que não as têm, mas que reconhecem nessa prática uma atividade histórica, uma atividade cultural, uma atividade que faz com que, como já dizia Euclides da Cunha, nos sertões, o nordestino, antes de tudo, é um forte. Então, demonstra a coragem, a capacidade de enfrentamento, onde os vaqueiros se habilitam a ter o enfrentamento com o boi. Portanto, o lado cultural é um lado muito importante. E nós temos que o quê? Aliar a nossa cultura à preservação do meio ambiente e à proteção dos animais. Eu entendo essa questão que ele coloca da cultura, mas a cultura ela se muda, ela se transforma com o decorrer do tempo. Eu acho que a questão, quando a gente fala da questão econômica, a gente resolve de outras formas, mantendo os espetáculos de artistas, mantendo as feirinhas de comida, de alimentação, as barraquinhas, isso você vai manter o público do mesmo jeito. Agora, a questão cultural que se fala, nós também tínhamos esse problema com a rinha de galo. E hoje não é mais questão cultural, viu-se que existe maus tratos, verificou-se e a gente avançou na legislação proibindo a rinha de galo. Na Espanha, tourada está acabando. E quem diria, pô, tourada é um símbolo cultural da Espanha. Né? E está acabando, porque as pessoas evoluem. Eu acho que um país, para ser evoluído, ele passa por uma evolução e um respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Então, se a gente quer ser desenvolvido, a gente precisa passar por essa evolução. Uma matéria dessa que diz que práticas esportivas e culturais que usam animais não são maus tratos, isso é um retrocesso, não é uma evolução, é um retrocesso na legislação brasileira e a gente está caminhando contra tudo que o mundo está avançando, que os outros países estão avançando. A gente vê os circos, por exemplo, os melhores circos do mundo já não usam mais animais, que é o caso do Circo du Soleil. São legislações que todo mundo avança e a gente, de repente, numa PEC dessa, a gente pode jogar tudo água abaixo e voltar atrás, porque com isso pode voltar a rinha de galo, pode voltar a briga de cães, pode voltar tudo, porque aí não especifica a questão da vaquejada, na PEC que veio do Senado, não na tua PEC. Então, eu acho que é um pecado com o Brasil. A gente vai estar andando na contramão do mundo. Bom, eu acho o seguinte, eu entendo que o deputado Isaac se preocupa também com o lado econômico, mas os principais atores da vaquejada não são aqueles que vão só assistir os shows musicais. Como eu disse, muitos eventos de vaquejada sequer têm shows musicais, artísticos, esse tipo de espetáculo. A principal atividade na vaquejada são os domadores de cavalos, são os artesãos do couro e do aço que fabricam as selas, os arreios, são as pessoas que tratam os animais, que dão banho, dão alimento, que limpam, que dão remédios. Então, essas pessoas acabando com a vaquejada, que não vai acabar, porque o sentimento majoritário aqui do Congresso Nacional é pela aprovação, e eu espero que aconteça, e vou precisar muito da sua ajuda depois, para que realmente possamos fazer a nova vaquejada. Não a vaquejada que tenha qualquer tipo de maus tratos, mas a vaquejada que controla a sanidade animal, a vaquejada que tem uma preocupação extrema com o bem-estar dos animais que ali competem. Bom, agora essa questão que está em debate na Câmara, você também pode tirar a sua conclusão. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este programa na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada.